Bom dia! Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Espero encontrar todos vocês muito, mas muito bem. Mas a gente sempre diz aqui, já está decorado, né? Se não estiver bem, vai ficar. Vamos ouvir a voz do nosso Pai. Ele tem uma direção para nós aqui nessa manhã. Nós só não podemos sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. É o que nós não podemos aceitar. Meu Deus, eu quero sair daqui carregando uma direção do Senhor. Eu quero sair daqui com uma palavra de Deus para minha vida. Isso é muito sério. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido, que está aqui, né, presente, e aqueles que estão nos acompanhando também, não tem como responder, mas quantos de vocês têm um costume de subir à casa do Senhor, debaixo de oração, pedindo a Deus, para Deus falar com você, para Deus usar o pastor, o pregador, e te dar uma palavra? Quem tem esse costume aqui? Glória a Deus, que bom. É bom que vocês me ajudam, né, irmão? Porque quando você faz esse tipo de oração, Deus trabalha do lado de cá, né? Porque Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe do que nós precisamos. E olha a grandeza do nosso Deus, igreja. Todos nós somos diferentes, possuímos necessidades diferentes, e num culto como esse, o nosso Deus, a palavra dele aponta isso, né? O nosso Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Olha a grandeza desse Deus, que mesmo num lugar onde, diante de tantas pessoas, nós temos necessidades diferentes, pode falar com você, e fala com você, fala com quem está do seu lado, fala com quem está atrás de você, fala com quem está acompanhando a gente pela internet. Olha a grandeza desse Deus, uma mesma mensagem, dentro de uma mesma pregação, necessidades diferentes são supridas para a glória do Senhor. Meu Deus, Ele é maravilhoso. Vamos aplaudir esse Deus que Ele merece. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia! Honrado e adorado seja o nosso Deus. Mateus capítulo 16 é o nosso ponto de partida para esta manhã de domingo. Mateus capítulo 16. Poxa, eu tenho algumas frases que normalmente eu falo durante o início, né, de cada pregação, e às vezes eu sou um tanto repetitivo, mas fazer o que, né, irmão? Cada um de um jeito, e a gente continua usando essas frases. Então lá vou eu. Gente, a palavra de hoje é muito importante. Pensa numa palavra que você precisa dela para caminhar com Deus até o fim da sua vida, e principalmente para cumprir o propósito que Deus tem para você. É a palavra que você vai ouvir hoje. E eu creio sinceramente que nós fomos criados pelo Senhor para um propósito específico. É verdade que alguns já descobriram esse propósito. Perceba que você não cria esse propósito, você descobre. Porque o propósito, ele é criado por quem nos criou, por quem tem o poder de criação da coisa. Deixa eu te explicar isso melhor. Imagine que quem fez essa cadeira onde você está sentado, fez com um propósito, exatamente o propósito de que alguém sentasse nessa cadeira. Perceba assim que a necessidade sempre surge antes do propósito. Houve uma necessidade a ser suprida. Qual é a necessidade? Puxa vida, de pé não dá, deitado não dá, sentar no chão não dá. Então a gente precisa criar alguma coisa onde as pessoas possam, de uma maneira um pouco mais confortável, se sentarem para ouvir alguma coisa, ou pelo menos para descansar as pernas e tal. Diante de tal necessidade, alguém teve uma ideia brilhante e criou a cadeira. Percebeu? Antes a necessidade, depois a criação. Antes a necessidade, depois a criação. Quando Deus te fez, havia uma necessidade. Havia um propósito que Deus queria, com o seu jeito, com as suas qualidades, com o seu temperamento, com as virtudes e com os dons que Deus plantou dentro de você. Deus deseja suprir uma necessidade nesse mundo. E Deus fez você. Deus não errou. Você não é surpresa para o Senhor, acredite. Deus não ficou de pé no céu, coçando a cabeça e disse: uau, por essa eu não esperava. Se eu soubesse que ele fosse desse jeito, se eu soubesse que ela sairia dessa maneira. Não, não, Deus planejou você. Deus tem sonhos a seu respeito. É verdade que alguns seres humanos já descobriram o seu propósito. Glória a Deus quando isso acontece.
mas eu entendo que a gente ainda tem dentro da igreja, inclusive pessoas nos acompanhando agora, pessoas que ainda não se acharam no planeta. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Pessoas que ainda não se encontraram. Pastor, eu estou passando por aí, eu estou começando a fé agora, mas eu ainda não me encontrei, eu não sou uma pessoa realizada, eu ainda penso que não estou fazendo aquilo, né, que me completa, eu ainda estou patinando para encontrar, me achar dentro de um planejamento maior, de um planejamento divino para a minha vida. E eu penso que você tem que orar seriamente para que isso aconteça, porque eu entendo de todo o meu coração que nós só seremos completamente felizes nessa terra, fazendo o que Deus planejou que a gente fizesse. É uma caneta que foi feita para escrever, né? Não tem uma coisa pior, pelo menos para mim. Cada um, né, tem o seu jeito, mas eu me lembro fazendo programa de rádio, rapaz, uma coisa que me dava nos nervos. Eu sou um cara tranquilo, irmão, quase andando de ré, mas penso numa coisa que me tirava do sério. Mas na hora que alguém ligava, pedido de oração, anota o nome do fulano de tal, e você pega a caneta e diz assim, fala o nome, fulano de não sei o que, e na hora que você vai escrever o nome, a caneta não escreve. Puxa vida, irmãos, mas me dava uma coisa assim. Por quê? Porque para que serve uma caneta? Pode falar, vocês estão tranquilos? Bom dia, gente. Para que serve em regra? Esquece a pituca, né? Porque tem irmã que faz aquele negócio no cabelo e a caneta serve de pituca, né? Mas em regra, para que serve uma caneta? E uma caneta que não escreve? É um sal que não salga, que não tempera. Jesus falou sobre coisas que foram feitas para um propósito e não cumprem esse propósito. Quando ele diz, o sal que se torna insípido, que perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Não foi o que Jesus falou? Então, quando eu pego uma caneta que não escreve, irmão, é na hora, é lixo. Ela pode ser linda, ela pode ser bonita, e tem umas bonitas, pesadas, que você olha assim, dá um enfeite bonito, mas para mim, caneta que não escreve, perdeu o propósito. Você tem um propósito, isso tem que entrar no teu coração, você tem que descobrir o que Deus quer de você. Por que é que Deus criou você? Por que Ele permitiu o seu nascimento? Por que você tem as qualidades que tem? Por que você carrega com você as virtudes que carrega? Você tem que fazer disso alvo da sua vida. Meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Para mim, a oração, eu não vou dizer a principal de todas, porque eu penso que a principal de todas é aquela que nos faz ter um encontro com o Senhor. Mas eu penso que deve ser, na minha escala de prioridades, a segunda principal oração na vida de um cristão, e eu vejo isso com base na vida de Paulo. Em Atos 9, Saulo tem um encontro com Cristo, e nesse primeiro encontro que ele tem com o Senhor, quando ele cai por terra e ele fica cego, acho que a gente conhece a história, né? O texto diz que a primeira coisa que ele pergunta, quem é, Senhor? Quem é? Quem é? Quem é? Eu penso que a primeira revelação que a gente tem que ter é de quem é Jesus. Você teve um encontro com Jesus, você sabe quem é o Senhor, você entregou a sua vida para Ele, é a coisa mais importante que tem que acontecer na vida do ser humano. Você pode dizer amém? Passou isso, eu tive um encontro com Deus, eu entreguei minha vida para Ele. Qual é a segunda oração e pedido mais importante que eu devo fazer? Dentro do mesmo texto de Atos 9, na hora que ele pergunta quem é, e Jesus se mostra, se revela, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo então pergunta, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Porque a gente passa por essa terra, em regra, fazendo o que a gente quer fazer, ou o que é pior, eu vou tentar mostrar isso hoje na palavra. Às vezes a gente passa por essa terra fazendo o que os outros querem que a gente faça. Aí piorou. É pior do que passar por essa terra fazendo o que você quer fazer, é você passar por essa terra vivendo a vida dos outros. Aí é pior ainda. É pior ainda. Mas existe um alvo. Existe algo bíblico. E a pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a missão para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Pensa numa pergunta seríssima, importante. Deus deu essa revelação a Saulo, e a partir daquele momento,
Deus levanta ele como pregador dos gentios e a vida dele é gasta na missão que Deus tinha para ele. E quando a gente descobre a missão de Deus para a nossa vida, não há alternativa senão você gastar a sua força, sua energia, a sua vida naquilo que Deus planejou que você fizesse. Isso traz realização, isso traz alegria, isso faz de você uma pessoa completa. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui no início dessa ministração, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Porque a mensagem de hoje segue essa linha do propósito. E eu gostaria que você me ouvisse com os ouvidos alinhados. Eu queria que você orasse comigo, me ajudasse aqui a pedir um reforço do Espírito Santo. Porque se Ele não trabalhar no nosso meio, não tem pastor, não tem igreja, não tem habilidade humana que resolva o problema. Nós precisamos de ajuda do céu para entender as coisas do céu. Amém? Feche os olhos, ora comigo, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Meu coração está desarmado, minha mente também desarmada, para ouvir a tua voz. Espírito Santo, revela, Senhor, a tua vontade aqui nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus, e dá-me a direção, dá-me o pão nosso de cada dia, em nome de Cristo. Quem crê, diga amém, e vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Amém, aleluia. Vamos lá, Mateus capítulo 16, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o Senhor há de nos ajudar a compreender esse texto, e a mensagem aqui, o recado da paz do Senhor nessa manhã. Mateus 16, versículo 13, diz assim, Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus está reunido com os discípulos, e surge então no coração de Jesus um desejo de fazer um questionamento para os discípulos. E o primeiro questionamento é: o que é que estão falando de mim aí fora? Abrindo um parênteses aqui, guardadas as proporções, de tudo de vez em quando, eu acho que é interessante você saber se você está cumprindo realmente o propósito que o Pai tem para você, né? E Jesus, como é que está aí fora? Como é que estão falando de mim? Quem é que dizem que eu sou por aí? Aí eles começam a jogar, uns falam que é João Batista, outros comparam o Senhor com Elias, outros falam que o Senhor seria um dos profetas, tal. Aí para mim agora vem uma pergunta ainda mais importante. No versículo 15, Jesus vira para os próprios discípulos e pergunta: e para vocês? Não é isso? E para vocês? Vocês que me seguem, vocês que caminham comigo, vocês que vêm na igreja domingo, 7:30 da manhã, podiam estar embrulhados num edredom em casa. E para vocês, quem é que eu sou? É uma pergunta séria. Porque vocês largaram tudo para me acompanhar, para seguir os meus passos. Eu queria saber de vocês, como é que vocês me veem? Quem sou eu para vocês? Porque para os outros eles falam profeta, dizem que o Senhor é um Elias, dizem que o Senhor, sei lá, pode ser até a encarnação de alguém que veio e foi. Tá, beleza, eu não posso controlar o que eles pensam. Mas e vocês que estão me seguindo? Quem é que eu sou para vocês? E aí Pedro toma a palavra no versículo 16, e o Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Uau, uma raríssima felicidade de Pedro antes dele ser cheio do Espírito Santo. Pedro é tomado por uma resposta do alto, por uma revelação do céu. E na hora que Jesus abre essa brecha e diz: e para vocês quem é que eu sou? O Pedro toma a frente ousado, como só ele era, né? E ele diz: olha, para mim,
o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então fica maravilhado com essa resposta. No versículo 17, o próprio Cristo responde dizendo: ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha que interessante o que Jesus diz agora: porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Há algo importante aqui. Você pode ler muita história sobre quem foi Jesus, por onde Jesus andou. Você pode conhecer a história da vida de Jesus lendo livros, mas você só terá a revelação de quem Jesus é se o Pai te mostrar. Você precisa se aproximar de Deus para compreender de maneira clara, reveladora, quem é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Eu penso que se essa revelação não vier do alto, tudo que você vai ter é um conhecimento de letra. Tudo que você vai saber é a historinha de onde Jesus passou, como ele nasceu, como ele morreu, e não é isso que transforma a nossa vida. É a revelação de quem ele é que transforma a nossa vida, que nos faz encontrar um propósito de vida. A gente precisa ter a revelação do Pai, de quem Jesus Cristo é. Diga glória a Deus, gente. Até aqui tudo bem? Então tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado. Olha, não foi carne nem sangue. Ele está dizendo, não foi ninguém que te contou isso, carne e osso. Não foi ninguém, não foi um ser humano. Você não aprendeu isso com homem. Você está dizendo isso porque o Pai tem revelado a você, a mim. Você tem me conhecido através das lentes do Pai. Você realmente recebeu uma revelação do alto e o Senhor tem me mostrado a você. Glória a Deus por isso. Jesus segue dizendo, grandes revelações aqui. Jesus segue dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Vamos parar um pouquinho aqui, só abrindo um parênteses, para a gente encontrar um ajuste nesse texto. E no entendimento que algumas pessoas têm do texto. Na hora em que o Pedro tem a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus devolve isso dizendo, é verdade, não foi carne, não foi sangue que te revelou, meu Pai que está no céu te revelou, e eu digo a você que você é Pedro. Primeiro ponto, você só vai descobrir quem é você em Cristo, se você primeiro tiver a revelação de quem é Cristo. Você primeiro tem que conhecer o Senhor para se conhecer. Vamos de novo? Você primeiro tem que conhecer o Senhor, para que você tenha da parte do Senhor a revelação de quem é você. Olha só o que acontece no texto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parabéns, revelação veio do céu para você, Pedro. E agora eu vou revelar para você quem é você. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja. Vamos trazer um outro ajuste aqui agora. Tem gente que usa esse texto, pega só essa frase e diz: Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Equivocou. Isso não é verdade. Não, mas é o que está escrito aqui. Não, não é. É a sua interpretação, e com todo o temor eu digo equivocada do texto. Por quê? Porque a pedra não é e nunca foi Pedro. A pedra é Cristo. E o Senhor está falando da revelação que o Pedro teve. Olha o contexto, olha a conversa dos dois. Quem é que dizem que eu sou? Ó, o Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha Jesus. Parabéns, você é Pedro. Sobre essa pedra. Que pedra? Pedro? Não. Sobre isso que você acabou de falar. Sobre essa revelação que você acabou de ter. Sobre essa luz que o Pai te deu agora. Que luz? Que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação
edificarei a minha igreja. Glória a Deus por isso. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É óbvio para mim, me parece muito tranquilo acreditar que a igreja está edificada sobre esta revelação, sobre essa verdade bíblica de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto é verdade que, com todo respeito e temor a Pedro, um tremendo homem de Deus, irmão, você tira o Pedro, a igreja é igreja ainda. Agora, você tira a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acabou a igreja. Por que a gente está aqui? Porque a gente acredita que o Jesus que morreu numa cruz e ressuscitou é o Filho do Deus vivo. Por isso que existe igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Nós nos reunimos em nome de Jesus. A igreja existe por causa de Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É importante a gente trazer esse ajuste. Vamos continuar o texto, versículo de número 21. Estou chegando, acredite, no início da mensagem. Desde então, não pulei texto, nós estamos no mesmo contexto, a ideia é a mesma. 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. De novo, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que, minha versão diz, convinha, ele necessitava, era conveniente que ele cumprisse a missão que o Pai tinha para ele. Vocês estão me acompanhando? Do que eu estou falando agora? A palavra aqui é propósito. Normalmente, quando nós passamos aquela época de sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa, que nós nos lembramos de Jesus Cristo na cruz, o sofrimento do Senhor, é muito comum alguns crentes, inclusive, né, eles afirmarem assim, puxa, se eu tivesse lá, eu não ia deixar maltratarem o meu Jesus, jamais eu permitiria que Jesus morresse daquele jeito. Sim, querido, então nós estaríamos completamente perdidos. Por quê? Porque foi necessário que Jesus sofresse por mim e por você, senão estaríamos perdidos. Esse era o plano do Pai, era a missão de Deus, era o propósito de vida de Jesus Cristo aqui. Vocês estão me acompanhando? Porque nós vimos no início da mensagem que tudo foi criado para um propósito. O que Deus tinha para o seu Filho Jesus como missão era vir e morrer pela humanidade e nos salvar. E Jesus Cristo foi fiel a essa missão, cumpriu esse propósito. A pergunta é: foi fácil? Absolutamente não. E cumprir um propósito divino normalmente é fácil? Não. Porque nós temos dois grandes problemas. O primeiro grande problema, a nossa vontade. O segundo grande problema, a vontade dos outros. Todo mundo quer viver um pouco a vida da gente. Fala amém, gente. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Todo mundo diz: se eu fosse você. Eu não entendo por que você faz isso. Eu não entendo por que você não faz aquilo. Mas você... Interessante. E eu sei que a maioria das pessoas são muito bem intencionadas. Mas eu aprendi já desde cedo, principalmente no ambiente da igreja, irmão, que se você quiser viver a vida de todo mundo e quiser fazer o que todo mundo quer que você faça, querido, você vai passar longe do propósito de Deus para a sua vida. As pessoas não entendem. Quando você se encontra num projeto divino, nem todo mundo vai entender. Mas, querido, fique em paz, as pessoas não precisam entender e concordar com as suas ações, atitudes e decisões. Desde que você esteja alinhado com o que Deus tem para você, o resto é resto. Amém ou não amém? Tudo bem, irmãos? Amigos? O resto é resto.
Alguns podem aplaudir, outros podem reprovar, alguns podem curtir, outros dislike, né? Outros vamos deixar de seguir. Não tem problema. Importante é, você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você está vivendo a vida de Deus, que Deus planejou para você? Jesus tinha isso, irmão. Por isso que, dentre tantas coisas maravilhosas sobre Jesus Cristo, a ideia clara de projeto do Pai para a vida dele me fascina. Porque momentos na vida de Jesus aqui, em que ele operava maravilhas e a turma aclamava ele, teve um momento em especial no Evangelho de João, que queriam fazê-lo até dele rei, arrebatá-lo para ser rei, e Jesus sai fora. E eu conheço uma turma que facinho se desviava já aqui do propósito. O quê? Vamos lá, não pode pôr a coroa aí, não tem problema não. Opa, ô glória! Mas Jesus, não, eu não vim para isso. Não é o que o Pai tem para mim. E até para algumas coisas que parecem muito boas e maravilhosas para o mundo, a gente precisa entender, mas é o que Deus tem para mim? Isso vai contribuir para que eu cumpra o projeto de vida de Deus para a minha vida? Porque até as promoções que você tem na vida, até o trabalho que você escolhe, até os lugares onde você escolhe para estar, para viver, e as pessoas que você escolhe por amizades, para te rodear, até os lugares que você vai frequentar, tudo você tem que escolher com base em uma única pergunta: isso vai me ajudar a cumprir o propósito e projeto de vida que Deus tem para mim? Porque aquilo que não vai somar, e não vai auxiliar, e não vai contribuir para que você cumpra o que Deus tem para você, querido, por melhor que seja, na visão do mundo e dos outros, deve ser rejeitado. Você pode dizer amém? Amém. Jesus Cristo me fascina porque ele tinha isso muito claro na mente dele. Então agora que ele tem uma conversa com os discípulos, agora que ele sabe o que os discípulos, a turma de fora pensa, o que os discípulos pensam acerca dele, agora que ele percebe que Pedro, pelo menos o Pedro está alinhado, teve uma revelação do céu, ele devolve dizendo: você é Pedro, a igreja tem esse propósito, a igreja vai ser edificada debaixo dessa revelação, e olha, deixa eu contar para vocês, discípulos, a missão que o Pai tem para mim. Presta atenção na conversa deles. Olha, é necessário, convém que eu sofra, que eu seja castigado, convém que eu padeça, convém que eu seja machucado, convém inclusive, discípulos, que eu seja morto. Mas eu já estou avisando vocês, fiquem tranquilos, porque no terceiro dia ressuscitarei. Eu vou voltar. Se os discípulos estão alinhados com o propósito, eles diriam exatamente o que vocês disseram: glória a Deus, amém, amém Jesus, obrigado por preparar. É difícil ver o Senhor sofrer? Claro que é. Difícil ver o Senhor padecer? Claro que é. Mas é a missão, é o que o Senhor está cumprindo, é o que Deus tem para você. Dias difíceis vêm quando a gente está num projeto de Deus, claro. Mesmo dentro de uma missão e cumprindo um propósito divino, dias difíceis virão, eu não tenho dúvida disso. Dentro de um propósito que Deus tem para a gente, não existem só pastos verdejantes. Às vezes a gente passa por um vale da sombra, da morte. É o mesmo Salmo 23, mas ele completa dizendo: eu não tenho que temer mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consola. O que importa nessa vida? O Senhor está comigo? O Senhor está do meu lado? Se o Senhor estiver do meu lado, o resto é resto. Eu posso dizer amém? Jesus conta para os discípulos qual era a missão dele. E aí então, meu Deus do céu, da zica, o caldo entorna. Estava tudo tão bonito, estava tudo tão alinhado. Então Jesus diz: olha, eu vou sofrer, vou padecer, o negócio vai pegar. E aí no versículo, eu li o 21, aí vem o 22, Pedro
tornando, diz o texto aqui, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, o que o Pedro diz para ele? Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, misericórdia, né? Tem pena de você. O sentido aqui é esse, tem pena de você mesmo, tem compaixão de ti, Senhor, pelo amor de Deus, não fala um negócio, de modo nenhum te acontecerá. O Senhor está falando abobrinha, Jesus. Agora o Senhor estava tão bem, Jesus, agora o Senhor está falando coisa aí, não tem nada a ver. Vira essa, vira essa boca para lá. Que isso, se fosse crente da igreja, está amarrado. Isso não vai acontecer com o Senhor coisa nenhuma. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu Deus do céu, que coisa séria. Que lavada, que bronca que Jesus deu, hein? Quem mais vai chamar você de Satanás, irmão? Que é isso? Mas agorinha disse, bem-aventurado Simão Barjonas, revelação do alto que você teve, e agora, sai de ré, Satã, para trás de mim, coisa ruim. Como é que pode ir do céu para o inferno rápido assim? Porque as pessoas, por mais bem intencionadas, elas nem sempre estarão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Quem tem que saber o que Deus tem para você é você. Você tem essa responsabilidade de viver a vida de Deus para você. Nem sempre as pessoas, mesmo aquelas que te amam, nem sempre elas entenderão isso. E você já tem que contar com isso. E contando com isso, de vez em quando você vai ter que repreender um Satanás. Vocês entenderam? Satanás normalmente não aparece de rabo e chifre. De vez em quando virão alguns conselhos, algumas dicas, e repito, irmãos, a maioria delas muito bem intencionadas. De pessoas que dirão a você, mas o que é isso? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não faz isso? Por que você não vive assim? Ah, se fosse eu, porque olha, se for isso, aquele outro, e você simplesmente vai ter que dizer, está repreendido em nome de Jesus. Porque toda vez que qualquer coisa tenta te tirar do projeto e do plano e do propósito de Deus para sua vida, isso precisa ser severamente repreendido. E exatamente o tema da mensagem de hoje é esse. Hoje quero falar com vocês rapidinho sobre ladrão de propósito. Ladrão de propósito. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E existe um ladrão, eu penso que uma das piores coisas que o inimigo pode roubar na vida de um cristão é o propósito de vida dele. É triste passar por essa terra sem propósito. E se você ficar ouvindo os Pedros por aí, e espero que você entenda a linguagem que eu estou usando, todo dia você vai viver uma vida diferente, querido. Porque todo dia as pessoas vão dizer para você, não é assim, não é assado, não, agora é desse jeito, não, se eu fosse você eu faria assim. E você vai virar um mutante, um negócio esquisito. Você precisa saber para onde você está indo. Alguns anos atrás, uma pergunta do Espírito Santo, do próprio Deus, me incomodou demais. Eu estava lendo o texto de Bartimeu, o cego, de Marcos 10:46, lembram do cego mais famoso da Bíblia? Aquele que estava na beira do caminho mendigando. E o texto diz que ele começa a clamar, né? Quando Jesus passa, ele começa a clamar, uma multidão repreende para ele calar. Ele continua clamando, ele continua clamando, ele continua clamando, até que Jesus para e manda chamá-lo. E aí quando manda chamar o cego
manda um chamado dizendo, olha, levanta, tem de bom ânimo, que ele te chama, e ele joga a capa fora, ele levanta, ele vai até Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele, muito séria, às vezes criticada por algumas pessoas acham tão óbvia, mas para mim é uma pergunta que incomoda demais. Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? E eu tenho no meu coração que as pessoas não compreendem a importância e o peso de uma pergunta dessa, porque se Jesus aparecesse para você agora, e perguntasse para você, o que você quer que eu faça? Eu penso que a maioria das pessoas não saberia responder, porque não sabem nem o que elas querem. As pessoas não sabem o que querem. Todo dia querem uma coisa diferente. Elas não sabem o que querem. E essa pergunta por muito tempo me incomodou. Eu disse, meu Deus, se o Senhor aparecesse para mim, William, o que você quer? Meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso orar, porque o que eu quero? O que eu quero da minha vida? Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? O que eu quero conquistar? Que nível eu quero ser relevante? Que projeto eu quero cumprir? O que eu quero? O que você quer? E nós passamos por essa terra passando. E essa pergunta ela só pode ser respondida de maneira precisa se você, na verdade, souber o que Deus tem para você. Porque quando você tem a claridade, você tem a revelação do propósito de Deus para a sua vida, querido, essa pergunta fica fácil de ser respondida. Eu sei o que eu quero. E aí você ora de acordo com o propósito que Deus tem para você. Gente, isso é fantástico. Quem está me acompanhando aqui essa manhã, diga glória a Deus. Isso é muito importante. Então, quando eu olho para esse texto, eu gostaria de ler esse texto numa versão que eu separei. Você sabe que de vez em quando eu faço isso aqui na Bíblia, aqui no culto, mas é só uma questão, irmãos, para a gente ter um entendimento um pouco mais ampliado, né? E aí eu digitei aqui no texto, ficou aqui quase um teste de vista, né? Para saber se você está enxergando bem daí. Mas é só para você saber, o texto é o mesmo, Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23, na NVT. O que é a NVT? É a nova versão transformadora. É uma outra tradução. Como é que está escrito aí? Se você não tem essa versão, acompanhe aqui. Diz assim, e você que está assistindo, põe aqui, o pessoal vê aqui comigo. Eu vou ler aqui e a gente lê junto. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário. O que era necessário? Preciso. Que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. O que mais que era preciso, que era necessário? Ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Diga glória a Deus. Era necessário. Jesus está contando para os discípulos o propósito que o Pai tinha para ele. Jesus está revelando isso. E isso é muito pessoal, né? Você revelar o propósito de Deus para sua vida para alguém é muito pessoal. E Jesus abre o coração para os discípulos. Reação do Pedro. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Repreender é dar bronca, pessoal. É igual a gente faz com os nossos filhos, né? Não fala assim. Vira essa boca para lá. Olha o Pedro, irmão, abusado. Olha onde o Pedro vai com a cabeça dele, irmão. Que cabeça. Olha que loucura. O Pedro está repreendendo quem? Só Jesus, só. Ele chama Jesus num cantinho assim. Eu penso que muito disso porque ele acabou de ser elogiado. E o elogio, querido, se você não souber receber, ele é perigoso. A Bíblia diz em Provérbios que um homem, ele é provado pelos elogios que recebe. Tem gente que você não pode elogiar, que ele se perde, meu. Você tem que elogiar e segurar, amarrar o pé dele no chão, porque se ele vai embora, ele não aguenta, ele não tem estrutura para ser elogiado. E aí o Pedro e chama Jesus num cantinho. Eu consigo imaginar a cara do Pedro, assim, faz favor aqui.
O Senhor está falando as coisas aí que a gente está precisando de alinhar, consertar. Vem cá que eu vou ensinar um negócio para o senhor. Que ousadia, né? Para de falar essas coisas. Jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. É ruim de acontecer isso aí. Você está falando abobrinha. Esse discurso do Senhor está esquisito. Vira essa boca para lá. Jesus vira para o Pedro, se volta para o Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Gente, olha a frase. Agorinha, 2 versículos atrás, Jesus diz: digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E agora ele diz assim: você é uma pedra sim, mas de tropeço. Por quê? Porque toda pessoa que não consegue compreender o que Deus tem para a sua vida pode te fazer tropeçar. Toda amizade que não contribui para o projeto de Deus para a sua vida é tropeço. Todo conselho que não contribui para aquilo que Deus tem para você é tropeço. E algumas vezes você vai ter que ser firme com o que Deus tem para você. Porque se você não guardar o que Deus tem para você, quem vai fazer isso para você? Seu pastor? Sua igreja? Seus amigos? A revelação é tua, o propósito é teu, Deus te fez para isso, e você precisa valorizar. Isso é uma joia, talvez a mais valiosa que você carregue dentro de você, é o propósito que Deus tem, é porque você nasceu, é o que Deus espera de você, é o que Deus tem para a sua vida. Só você pode saber quanto é que isso vale. Vai deixar os outros agora viverem a sua vida? Agora, é com a mensagem e com o que os outros falam que você vai se importar? Está repreendido, para trás de mim, Satanás. Esse é o espírito. Não aceito, está repreendido, Jesus diz. O que é isso? Eu sei para que eu nasci, eu sei para que eu vim a esse mundo. Você está querendo me tirar do propósito que o Pai tem para mim. Arreda-te de mim, Satanás. Você está me servindo de pé de tropeço. Aí vem o tiro de misericórdia. Ele diz: você é uma pedra de tropeço para mim. Olha como é que termina nessa versão. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Olha aí o nosso problema. E não da perspectiva de Deus. Por que as pessoas erram com a gente nesses conselhos esquisitos que tinham na agenda um projeto do Senhor? Porque a maioria das pessoas, elas consideram as coisas do ponto de vista dos homens. A gente tem uma ideia de sucesso do ponto de vista dos homens. A gente tem uma ideia de vida feliz do ponto de vista dos homens. Então, sem perceber, é quase que inconsciente, nós olhamos para o mundo e aí nós concluímos o que é vida boa, o que é alegria, o que é ser feliz, o que é ser realizado. Mas, irmãos, cada vez que você se aproximar mais de Deus, você vai perceber que os valores de Deus não têm nada a ver com o mundo aí fora. Nada a ver com o número de curtida e aplausos que você tem. Absolutamente nada a ver. Quem está entendendo, diga amém. E quando a gente tem essa ideia clara do que é que o Senhor tem para a nossa vida, irmão, nós precisamos nos afastar e alinhar os nossos valores aos valores do Senhor. E aí, eu destaco o problema, pelo menos eu enxergo o seu problema, e nós vamos tentar combater ele nesses poucos minutos aqui agora. Esse espírito que eu estou denunciando para você. Vamos ler primeiro, de novo, naquela versão, Almeida Revista Corrigida, Mateus 16, 22, o verso 22. Volta lá no versículo 22. Mateus 16, 22. Hoje, irmãos, eu quero denunciar aqui nessa igreja a ação de um espírito maligno, ladrão
de propósitos. E tem roubado, e eu tenho percebido isso, o Espírito Santo tem plantado isso no meu coração. Ontem isso foi muito claro, isso foi muito forte, quando orava por vocês e pedia a Deus uma palavra para entregar a vocês. E quero já antecipadamente fazer um pedido da parte de Deus: não permita que Satanás roube o seu propósito. Não permita. Não permita que Satanás furte de você a vida que Deus planejou que você vivesse. Não permita. Não permita. E quando é que nós permitimos? Qual é a ação que eu percebo dentro desse texto? Por parte, é uma ação sutil, mas muito maligna, que tem feito as pessoas perderem o propósito, entregarem, ou pelo menos se deixarem furtar, roubar por Satanás. O verso 22, quando Pedro fala com Jesus, há uma frase aqui que entrou no meu coração e eu queria te contar. O 22 diz assim, aí eu voltei para a minha versão mesmo, ao meio da revista e corrigida. Diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, escute o que o Pedro falou, porque aqui já não é Pedro. Porque Jesus disse o que para o Pedro depois? Para trás de mim, Satanás. Satanás. Já está falando agora, não veio do céu, veio do cão. Pastor, mas é possível? Bom, está na Bíblia, irmão, é possível que pessoas bem intencionadas sejam sim usadas por Satanás. Claro que é possível. É possível, inclusive, que pessoas que te amem muito sejam sim boca em determinado momento do inimigo, para te afastar de um projeto que Deus tem para a sua vida. E é esse o ponto, essa é a grande lição do texto. E o que o Pedro diz? Que na verdade não é, agora é o inimigo. Ó a frase, Senhor, na minha versão aqui, Senhor, ó a frase, tem compaixão de ti. Parou. Essa frase é forte. Vou te explicar por quê. A compaixão, a princípio, é muito bem-vinda. O que é compaixão? De um ponto de vista positivo. Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. E vários milagres Jesus realizou tomado de compaixão. É muito comum no Novo Testamento você ouvir frases, ler na Bíblia frases como: e Jesus, movido de íntima compaixão, curou, libertou, agiu, tocou, salvou, ressuscitou. Então, nesse nível, a compaixão ela é muito bem-vinda, ela é produtiva, é interessante que você sim sinta a dor do próximo. É muito interessante dentro do cristianismo sadio que você se coloque no lugar do outro, porque você não vai perceber se você não parar e dizer, espera aí, e se fosse eu? E você sinta a dor do próximo. Afinal de contas, são os dois maiores mandamentos na Bíblia, e tudo se resume nisso, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que perceber a dor do outro, para poder estender as mãos, para poder ser bênção, para poder ajudar o próximo. Até aí, a compaixão, ela é muito bem-vinda. Só que aqui, essa palavra compaixão, ela está sendo usada já num sentido ruim, no sentido de pena, no sentido de dó. E pensa numa coisa, irmãos, que você não merece que ninguém tenha de você: dó, pena. Vocês entenderam o que eu falei? Você é filho, filha de Deus. Eu entendo que as pessoas ter compaixão, né, ajudar, e pelo amor de Deus, eu não estou desdenhando do sofrimento de ninguém, mas querido, por favor, você é melhor do que isso. E você parar para ficar vivendo debaixo de autocomiseração. O que é isso? Compaixão de si mesmo, pena de si mesmo, dó de si mesmo. Isso não vai ajudar você a cumprir o propósito de Deus na sua vida.
E pensa hoje numa turma que não para de crescer, num grupo que não para de aumentar. O grupo que eu batizei como um desenho do meu tempo, ó vida, ó azar. Vocês lembram disso, gente? Eu me sinto velho quando eu faço essas coisas. Era uma hiena que falava isso no desenho. É aquele grupo de pessoas onde tudo para mim é mais difícil. Você sabe, pastor, eu não entendo. Minha vida, desde quando eu nasci, pastor, é uma luta. O que você quer? Um troféu de sofrimento? É uma medalha? Para ver quem sofre mais? É um concurso que você está? E eu, por favor, repito, eu não estou desdenhando da luta. Tem gente que está na guerra, tem gente que está na luta. O ponto é, você vai escolher vivendo, você vai escolher viver assim? Você acha que isso vai te ajudar? Você acha que sentir pena de você mesmo vai resolver o seu problema? Você acha que sentir dó de você mesmo vai levar você até o cumprimento do projeto de Deus para a sua vida? Deixa eu te falar, você precisa repreender esse Satanás, como Jesus virou para o Pedro, espera aí, você está querendo me colocar num lugar que não vai me ajudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Olha a conversa dos dois mais profunda. Você está querendo me colocar num lugar que não vai me ajudar. Tem compaixão de ti, Jesus? Não, Senhor. Para trás de mim, Satanás. Se eu ficar com comiseração, com pena de mim mesmo, com dó de mim mesmo, eu vou olhar para a cruz e vou dizer assim, eu não mereço passar por isso. Está repreendido, diabo. Até as coisas que nós enfrentamos dentro do propósito de Deus, elas vão contribuir para o cumprimento de algo maior lá na frente. Mas você precisa ter fé nisso, que Deus está com você, que Deus é contigo. Existem processos que têm que ser respeitados e você precisa crer nisso, querido. E a vida não é um parque de diversão. Você pode dizer amém, irmão? Está um silêncio nessa igreja, irmão, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, a vida bate dura, irmãos. Deus é justo, mas a vida nem sempre é. E eu penso que a pior coisa que alguém pode dizer para você quando você está enfrentando uma batalha é: tadinho, e você é uma pessoa tão boa, né? Tão boa que você é. Eu também não sei por que você enfrenta essas coisas. Como é que você fica quando você escuta isso? Se você não tiver o Espírito de Cristo. Ajudou? Piorou. Acredite em mim, você não vai chegar onde você precisa chegar com esse tipo de comportamento. Não é o empurrão do céu de que você necessita. 1 Samuel 16:1, depois você lê. Deus dá uma bronca em Samuel, porque Samuel está patinando na autocomiseração. Não estou falando só da pena e dó em relação a ele, mas Samuel tinha pena e dó de Saul. E Deus dá uma bronca no Samuel, que era um sacerdote assim, ó, era o pastor, cresceu. Samuel é um milagre, né, irmão? Cresceu na igreja, filho de Ana. Foi desmamado pequenininho e deixou na igreja. O homem era, brincadeira do guri era na igreja, limpar a igreja. O guri cresceu no ambiente da fé. Deus disse para ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Levanta, enche o teu vaso de azeite. Eu tenho escolhido e me provido de um outro rei. O que a dó, o que a pena faz? Faz a gente ficar parado, estagnado, com o vaso de azeite vazio. E Deus dizendo: cara, eu tenho um Davi, uma vida, um novo para você, mas você não consegue sair do lugar. Pena, dó, comiseração, compaixão é no sentido ruim da palavra. João capítulo 5, vamos rapidinho lá, dá tempo, em nome de Jesus. João capítulo 5,
Poxa, hoje eu queria ficar aqui com vocês o dia todo, irmão, porque tem aqui algumas histórias, sabe, de autocomiseração e de pena de si mesmo, e quem sabe, né, nos outros cultos eu conto, de noite eu consigo mudar e ampliar. João capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1, rapidinho, pelo menos a gente tira alguma coisa daqui antes de orar. Depois havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda. Tem 5 alpendres, tem versão que diz 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos. Que tipo de enfermos, igreja? Cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Esperando o quê? O movimento das águas. Informação importante. Só mais uma vez, esperando o quê? O movimento das águas. Por quê? Porque o versículo 5, versículo 4, diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Esse era o movimento. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que interessante. Era um tanque, cheio de água, um anjo descia de tempo em tempo, fazia um agito, e o primeiro que pulava dentro do tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali no versículo 5, no meio daquele movimento, ou pelo menos aguardando aquele movimento, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quanto tempo? É muito tempo. 1 ano de sofrimento é muito tempo. 2 anos, 10 anos, 20 anos. O homem está 38, tem gente que não viveu isso ainda. 38 anos enfermo. E o que ele está fazendo ali naquele tanque? Ele está esperando, como os demais enfermos que estão ali, ele está esperando o movimento. O movimento. Eu penso que, eu vou aproveitar o texto para te falar uma coisa que é importante. Eu creio em movimentos. Eu creio em propósitos. Nós somos uma igreja de movimento, de propósito, de atos de fé. Pastor, você acredita? Eu acredito. Eu acredito que existe bênção no mover, que o anjo da igreja faz. E eu penso que aquele que mergulha no mover, que participa com fé, ele pode sim ser abençoado. Eu creio nisso. O problema é que nós não podemos sair desse lugar e ficar viciados em anjo. Você entendeu o que eu falei agora? Porque se a gente ficar viciado em movimento, a gente tem um problema. É capaz da gente perder a visitação do próprio Cristo. Que é o que quase vai acontecer agora. Porque Jesus passa por ali, e olha o versículo 6. E Jesus, vendo esse homem deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Quanto tempo mesmo, você lembra? 38 anos. Jesus faz uma pergunta muito simples: queres ficar são? E o que ele diz? Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Mas foi o que Jesus perguntou? Foi o que Jesus perguntou? Não, o que Jesus perguntou? Você quer ficar são? Qual que é a resposta? Sim. Oxe, agora, só se for para já. E ele respondeu o quê? Nada, irmãos. Resmungou. Ele não falou nada, nem que sim, nem que não. Parece uma turma. E aí, você quer fazer? Quer salvar o seu casamento? Até quero, pastor, mas é aqui. O duro é o mais é aqui. O duro é o mais é aqui. Você quer mudar de vida? Pastor, ai, é o meu sonho. Mas cara, eu não estou te perguntando se você está sonhando, cara. Você quer ou não quer? A pergunta de Jesus é não é. Mas sabe como é que eu vejo? Eu já vou voltar na mensagem. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo esse cara assim no tanque. Olha o olho dele no tanque, irmãos. Espera aí que tem 38 anos, rapaz, que eu estou aqui. Eu não posso perder, porque estou perdendo, tem 38 anos. Mas um dia eu mergulho nesse trem. Um dia vai dar certo, um dia. Aí Jesus está aqui, puxando o paletó dele. Vocês estão vendo? Tem que ajudar o pastor. Estão vendo? Jesus puxando o paletó dele. Ei, você quer ser curado? Olha ele. Peraí, senão o senhor vai me atrapalhar, eu vou perder o mover aqui. É o que acontece com quem é viciado em movimento. Ele esquece que existe alguém que pode transformar a vida dele
Sei nada disso. Que não precisa de nada para transformar a sua sorte. Jesus pode. Fala amém, irmãos. Jesus pode. Jesus pode. Mas qual é o ponto da mensagem de hoje? Eu olho para a resposta dele aqui, identifico dois problemas e aí nós vamos orar. O versículo 7 novamente diz, quando Jesus pergunta, você quer ficar são, você quer ser curado? A primeira coisa que ele diz é, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Vamos traduzir a frase dele, Senhor, ninguém me ajuda. Diz, agita aqui, o anjo vem, mexe na água. Você acredita que a minha vida está desse jeito porque não tem um cabra aqui que me joga dentro desse tanque? O que é isso? Autocomiseração. Irmãos, e olha para mim, a vida seria melhor se as pessoas nos ajudassem mais? Seria bacana se a gente encontrasse mais ajuda em casa? Faz assim, faz assim. Não seria melhor se a gente encontrasse mais ajuda na igreja? Não seria melhor se a gente encontrasse mais parceria no casamento? Claro, quem é que não quer ser ajudado? Agora, você vai ficar nesse lugar da autocomiseração? O senhor sabe, né, como é difícil. O senhor está perguntando se eu quero, mas ninguém me joga no tanque. Estou aqui, tem 38 anos. Não tem uma alma nessa igreja, pastor, que me joga no tanque. Não tem ninguém, pastor, sabe? Cada um por si nesse lugar. Isso é conversa de quem está no lugar chamado autocomiseração. Você sabe quando é que você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida? Nesse lugar? Nunca. Não é essa a pergunta do Senhor para você. Acredite, difícil é. Ninguém está aqui para plantar um arco-íris na sua cabeça e dizer, aleluia, vamos pulando e cantando que todo mundo vai te ajudar. Mentira, irmão. Acredite, às vezes vai faltar apoio. Claro que vai. Das pessoas? Claro que vai. Nem sempre você vai contar com ajuda, nem sempre vai aparecer alguém dizendo, quanto tempo você está aqui? Então, peraí que nós vamos te ajudar, vamos jogar você dentro do tanque. Não mesmo. Agora, você vai parar nesse lugar? Vocês estão entendendo a mensagem? Você não pode parar nesse lugar. Você vai ficar patinando, ninguém me ajuda, porque o problema de eu estar assim, sabe, pastor, é que ninguém ajuda a gente, porque, o que você está dizendo com isso? Se alguém me ajudasse naquela empresa, o senhor ia ver. Se alguém me ajudasse lá naquela família, aí o senhor ia ver. Se alguém me ajudasse naquela igreja, aí o senhor ia ver. Eu estou vendo. Vocês estão entendendo? Tá, e aí? Nós estamos diante de uma realidade, ninguém te empurra dentro do tanque, e aí? Agora, porque Jesus está diante de você, oferecendo uma vida nova, você vai morrer paralítico? Porque ninguém te ajuda? Tem alguém querendo te ajudar? Alguém que pode te dar todo suporte? Eu não estou isentando com isso a responsabilidade da igreja, da família. É óbvio que isso precisa ser tratado e as pessoas têm que se ajudar. Vocês estão entendendo a mensagem? Mas o ponto é, nem sempre a gente recebe ajuda, isso é fato. As pessoas falham com a gente. Vamos ficar agora com pena de nós mesmos? Vamos ficar agora ressentidos? Esse não é um lugar que vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E qual é a segunda verdade que ele libera aqui? Segunda frase. Ele diz, primeiro, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Não tenho homem algum quando a água é agitada, me joga no tanque, me coloca no tanque. Não tenho suporte, não tenho ajuda. Número 2, ainda dentro do mesmo versículo, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O senhor acredita que a turma aqui até sem educação, eles não respeitam nem a senha da gente, a fila da gente, o tempo de sofrimento da gente? Eu estou nessa igreja, tem 10 anos, pastor Caio chegou ontem, tem uma semana contando testemunho. Está amarrado. Eu 10 anos nessa igreja aqui, rapaz. O cara aqui tem um mês, já está contando, já está fazendo a obra, quer aparecer para os homens, Gente ressentida é assim. Gente que estacionou nesse lugar da pena, da dó, é assim. As pessoas vão passando, e ele fica,
ninguém me ajuda. Quando eu estou indo, cortam a minha frente, tiram o meu lugar, como se Deus tivesse, irmãos, um estoque de bênção limitada. Como se, não, peraí, deu a cota, fechou hoje, já acabou as senhas para hoje, agora só o ano que vem. Pelo amor de Deus, irmão. Se o seu irmão tem sido abençoado, alegre-se com ele, com aqueles que estão pulando um tanque, participando dos movimentos, sendo abençoados, eles estão se destacando, glória a Deus. O problema é você, foca em você. Para de ficar olhando para os outros que fazem, deixa de fazer. O negócio é você. A Bíblia diz em Hebreus 12, a carreira que está proposta para você, você tem que correr essa carreira olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Está tudo na Bíblia. Ninguém corre a sua corrida olhando para os outros, a não ser que seja a turma do fundão da São Silvestre. Mas a turma do fundão da São Silvestre não corre para chegar, corre para aparecer, fantasiados. A câmera vem e você tem que escolher, você vai correr para aparecer ou você vai correr para chegar? Então para de dar tchau para a câmera, irmão, para de olhar para os outros. Não, meu Deus do céu, foco é na linha de chegada. Eu tenho uma carreira, eu tenho um propósito de Deus para a minha vida. E o que os outros estão fazendo? Querido, desculpe, eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Neemias disse isso, estou no meio de uma grande obra. Não posso parar. Eu não sei como é que tem gente que encontra tempo para parar, para viver a vida dos outros, para examinar a vida dos outros, para checar a vida dos outros. Querido, já tem tanto problema para eu vencer na minha, tanta guerra para eu lidar na minha. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho uma carreira para cumprir, uma linha de chegada para cruzar. E eu pretendo cruzá-la em nome de Jesus. Eu queria ver você cruzando a sua também. Eu quero fazer uma oração por você. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por ela? Em nome de Jesus. Fica um minutinho de pé, vamos orar? Vou fazer uma oração em nome de Jesus, ainda que breve e importante. Coloca a mão no coração. Meu Deus, a revelação do propósito do Senhor para a nossa vida, ela é pessoal. E lendo a tua palavra é muito claro que o Pai tinha para o Senhor. Isso fica muito claro, isso fica muito evidente. E meu Deus, me fascina a maneira como o Senhor passou por essa terra focado no propósito. E a tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tua palavra chega a afirmar em Efésios 5 que nós devemos ser imitadores do Senhor. Meu Deus, ajude-nos, meu Pai, a cumprir o nosso. Primeiro, nós precisamos entender qual é o nosso. E uma vez tendo compreendido, meu Pai, a vida que o Senhor espera que a gente viva, meu Deus, nós vamos concentrar as nossas forças, nós vamos concentrar a nossa energia na vida de Deus para nós. Nós não podemos correr nossa carreira olhando para a carreira dos outros. Nós não podemos correr, meu Pai, na nossa raia, meu Deus, de olho na raia vizinha, não dá. Temos um prêmio para alcançar. Temos um projeto. Meu Deus, e nós queremos, meu Pai, alcançá-lo para a glória do Senhor. Pai, nessa manhã o Senhor, meu Pai, tem denunciado aqui nesse lugar a ação desse espírito ladrão de propósitos, que de forma sutil, em meio às circunstâncias e até usando pessoas, e meu Deus, até bem intencionadas, como Pedro, tenho certeza que a intenção era boa, mas de forma sutil, meu Pai, Satanás sopra dizendo: não é isso, você não pode viver assim. Tem compaixão de você mesmo, você tem que ter dó de você mesmo, você tem que ter pena de você mesmo, você tem que viver nessa autocomiseração. Afinal de contas, realmente a vida é difícil, você sofre muito, você está muito machucado, você está muito magoado, mas meu Deus, isso não vai nos ajudar. Liberta o teu povo deste lugar, Jesus, tira-nos como igreja desse ambiente, meu Pai,
mergulhados, ó Deus, em pena, em dó, em autocomiseração, meu Deus, mergulhados, meu Pai, nessa frase sutil: tem compaixão de ti mesmo, mergulhados, ó Deus, nessa palavra liberada, meu Pai, da boca de Pedro, mas essa palavra envenenada por Satanás. E eu repreendo, meu Deus, essa ação desse espírito, desse ladrão de propósito, que faz com que pessoas vivam mergulhadas, meu Pai, na autocomiseração, na pena de si mesmo, dó de si mesmo, e não caminhem, não avancem, não cumpram o propósito, não vivam a vida de Deus, porque a vida delas é culpando os outros, é apontando para os outros, é encontrando outros culpados, é dizendo que tudo é complicado por causa dele, por causa dela, por causa do outro, por causa da outra. Meu Deus, eu repreendo essa ação desse demônio em nome de Jesus e digo: liberta o teu povo, a tua igreja, e ajuda-nos, Pai, a cumprir o teu propósito. Levante a mão para ele, diga: Senhor Jesus, me ajuda a cumprir o meu propósito, a viver a vida de Deus, a vida que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte, que Ele merece. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. A vida de Deus é a vida que eu quero viver. Quantos querem viver a vida de Deus aqui? Amém? A vida de Deus, a vida de Deus. Por favor, verifique se você não está nesse lugar, um lugar onde a autopiedade, a dó, a pena, a autocomiseração tem ruído a sua fé, o seu coração, estagnado você. Sentir pena de você mesmo não vai te ajudar. Amém? Você trouxe a sua ajuda, segure na mão envelopes de dízimo, de oferta. Daqui a pouco a gente já termina o culto. Pastor, eu trouxe aqui minha ajuda, minha fidelidade, o meu dízimo, a minha oferta. E deixa eu falar com o pessoal que está nos acompanhando em casa. Aonde quer que você esteja, se Deus tem tratado com você, Deus tem falado e você tem se alimentado através dessas lives, os cultos online, através das ministrações, saiba que você também pode ser um abençoador dessa obra. Você pode ser alguém usado pelo Senhor para plantar nesse ministério. Aonde quer que você esteja, você também pode nos ajudar com a sua doação, dízimos, ofertas, o seu melhor. Você pode fazer isso fazendo o seu depósito. Você pode fazer um depósito, ou você pode fazer a sua transferência online, sua transferência bancária. As contas, elas estão aparecendo aqui, ó. Essas são as contas da igreja, no telão para o pessoal aqui. Mas na descrição do post aí, nós temos as contas da igreja, tudo em nome da igreja, CNPJ da igreja. Escolha o banco que melhor lhe favoreça, faça o seu depósito, sua transferência online. Só não esqueça um pedido nosso, de nos enviar o comprovante, a foto do comprovante, pode ser a foto, você manda pra gente pelo WhatsApp. O telefone nosso do WhatsApp é esse, ó, 65, é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65. E o telefone do Zap é o 99255 2568. Então vou repetir, 65 é o DDD aqui de Cuiabá, e o telefone é o 99255 2568, tá certo? Pessoal aqui da igreja, vamos orar. Pessoal que está em casa, só estenda a mão assim, como normalmente a gente já faz, né? Meu Deus, como igreja nós enviamos uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando em casa, em qualquer lugar nesse planeta. Nós entendemos que o tempo e o espaço não podem impedir o Senhor de agir, de trabalhar. Onde quer que essas pessoas estejam, elas são alcançadas por essa bênção, alcançadas por essa graça, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus? Deus abençoe o pessoal de casa.